Seminário no ar, curso bíblico sobre graça e salvação. Aula número 5, a força do mundo, o eu. A força do eu, a mola mestra do curso deste mundo. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu quero mostrar a você, dentro da palavra de Deus, que o programa que este mundo segue só é possível continuar seguindo por causa do seu eu. O eu de você, o eu que está em mim, o eu de nós todos, o eu, o individualismo, o desejo de satisfazer a si próprio. Esta é a força central que faz com que Satanás possa manejar este mundo. Então vamos analisar o que a Bíblia diz a respeito deste assunto. Jesus mostrou para os seus seguidores e discípulos que o problema mais sério que eles enfrentavam era o seu eu, a si próprio. Portanto, ele disse que se não negar a si próprio, não pode ser discípulo de Jesus. O seu eu, o meu eu, o nosso eu, o eu de nós todos, o nosso ego, é a força que permite que o programa estabelecido pelo diabo tenha sucesso e seja cumprido, e o mundo se encaminhe de acordo com este programa. Vamos analisar essa situação. Nós podemos resumir praticamente os problemas do mundo em que vivemos dizendo simplesmente que a lei que impera no mundo é o egocentrismo. Uma expressão simplesmente diz que cada um tem o seu eu no centro do seu relacionamento. Quem dirige a sua vida é o seu eu. Quem procura ser satisfeito é o seu eu. Quem se sente ofendido é o seu eu. Quem briga é o seu eu. Quem faz guerras, o eu. E assim por diante. Todos os problemas, todas as lutas que há neste mundo são originárias, pode ter certeza, pelo eu. O eu é o problema mais sério deste mundo. Principalmente quando o seu eu se junta com o eu do seu companheiro. Aí já há um eu coletivo. Quando vocês dois se encontram com mais dois e mais outro tanto, dali a pouco já há um grupo que defende os seus interesses, que no fundo é o interesse do eu de cada um. Esta é a mola mestra que motivou a organização em nosso mundo. Quando Deus criou o homem não tinha proteção contra o seu companheiro, porque foi feito para viver em paz. Porém, logo, o homem descobriu que se ele se aliasse ao seu companheiro, dois seriam mais fortes do que um terceiro, e eles então atacariam aquele terceiro e o dominariam. Mas o terceiro logo percebeu que, sendo mais fraco, só teria chance de resistir se arranjasse um outro companheiro que, juntamente com ele, se defendessem coletivamente. Começaram a aparecer as cooperativas, começaram a aparecer os grupamentos. As pessoas começaram a entender que não adiantava morar sozinhas. Elas eram presas fáceis de animais, de outras pessoas. Só havia possibilidade de sobrevivência quando o homem se unisse. Mas isso já é uma expressão do eu, um eu coletivo. Nasceram os primeiros núcleos urbanos, sempre no interesse de que juntos poderiam defender o seu eu. Mas esses núcleos urbanos começaram a se fortificar. E eles pensaram, bem, nós já temos o que é nosso, mas existe um outro grupo acolá que é mais fraco do que nós. Então todos nós, juntos, poderemos atacar aquele grupo, mataremos aquelas pessoas, ou então os escravizaremos e traremos para nós as suas riquezas. E assim começaram a aparecer as guerras. Sempre uma expressão do eu, para satisfazer o seu eu. Por que
existe uma briga entre duas pessoas, porque cada um quer impor o seu eu. Diz um velho ditado que quando um não quer, dois não brigam. Se um não quer, dois não brigam. Mas a briga acontece quando ambos querem a briga, quando nenhum quer ceder, nenhum quer passar por covarde. Ambos querem se exaltar, exaltar o seu eu para mostrar que são mais fortes, para mostrar que são os mais capazes, que são os tais. E então o eu faz com que eles se metam numa briga. A guerra é uma briga em expressão maior. Quando várias pessoas formam um exército, aquele exército vai lutar pelo eu de cada um deles, que é o interesse coletivo deles. E assim nós vivemos num mundo de constante guerra. Confronto é a palavra de nossos dias. As classes, os grupos de pessoas, classes sociais, culturais, raciais, classes trabalhistas, enfim, classes de todo tipo, grupos de pessoas de todo tipo, sempre se unindo para serem mais fortes, na base da união faz a força, para defender o interesse do seu eu. E o que faz a moda ganhar força? A moda não é uma expressão em grande escala do eu também? É. Cada um quer ser o tal, quer ser reconhecido. Cada um quer andar na moda porque ele não quer ficar para trás. Ele quer ser glorificado, quer ser louvado, ele quer ser reconhecido. E então ele anda na moda. Por que ele anda na moda? Porque ele quer ser bem olhado. A menininha que se veste bem, ela no fundo, só quer satisfazer o seu eu. Quando a menina se veste em trajes chamados provocantes, uma calcinha muito apertada, semi-transparente, decotes grandes, quase que mostrando várias partes do seu corpo, no fundo, ela não quer necessariamente provocar o sexo das outras pessoas. Ela quer satisfazer o seu eu. Ela quer que todos olhem para ela e a reconheçam como uma mulher bonita. A vaidade é uma expressão do eu. O que motiva a vaidade humana? É o eu. O homem quer ser o tal. A mulher quer mostrar a sua beleza, quer ser reconhecida. Ela quer ser reconhecida. Como ela não pode ser reconhecida na cultura ou pelas suas virtudes, pelo seu mérito em fazer este ou fazer aquele trabalho, então ela procura mostrar as partes do seu corpo para que todos olhem para ela. E ela vai se sentir como uma Missy que está aparecendo. Isso é uma vaidade que nada mais é do que a expressão do eu. Mas por que os homens querem ganhar dinheiro? Porque o dinheiro traz poder. Porque o dinheiro fala alto a respeito da pessoa. Todos querem ser ricos. Todos querem ter bastante dinheiro para satisfazer o seu eu, para que com dinheiro possam comprar tudo que o seu eu deseja. Então, o desejo de se enriquecer é uma expressão do eu. Porque o homem quer ser sábio, culto, para satisfazer o seu eu. Ele quer ser reconhecido como uma pessoa de grande cultura, de grandes conhecimentos, uma pessoa grandemente sábia. E então o que ele faz? Ele se dedica a estudar com afinco para receber um título, para alcançar conhecimentos que vão satisfazer o seu eu. Para que o homem acumula títulos? Para satisfazer o seu eu. Então, tudo o que segue o curso do mundo está no desejo de satisfazer o seu eu. Por que os políticos se lançam numa luta árdua contra outros políticos? Para satisfazer o seu eu, para que eles tenham poder. A política é a luta pelo poder. E as filosofias humanas são a expressão do eu. Os homens querem ter uma filosofia que lhes permita estar vivendo de maneira coerente com o seu eu. O eu, então, é a mola mestra do curso deste mundo. Nada neste mundo é possível seguir a vontade do diabo se não for o eu do homem. Se o homem não tivesse pecado, não tivesse corrompido a sua natureza e não tivesse um eu, um ego muito forte, uma grande vaidade, uma grande soberba, seria impossível o diabo conseguir o seu intento. Mas a força que o diabo tem para conseguir o seu intento
é que o eu de cada pessoa é forte o suficiente para ele poder manejar. E o que o diabo faz então nessa terra é lançar o eu de um contra o eu de outro para que o seu desejo seja cumprido. As religiões, as muitas religiões que existem, a grande parte delas nasceram por causa do eu de uma pessoa. Um grande líder não quis passar em branco na humanidade e fundou uma religião para ele, para satisfazer o seu eu. Mas no fundo e atrás de tudo está o diabo, Satanás, batendo palmas para que realmente ele continue nesse propósito de fazer uma religião para ele. E ele fica todo satisfeito quando ele vê milhares de pessoas aos seus pés, seguindo as suas ordens, acatando os seus conselhos e tendo como líder espiritual. É isso que ele quer. É aí que o seu eu ficará completamente satisfeito. A psiquiatria, a psicanálise, nada mais fazem do que cuidar do eu da pessoa. O eu tem sido muito estudado e as filosofias modernas, quase que todas elas, para sobreviver, têm que admitir, não mexer no eu, que o homem tem direito de satisfazer o seu eu. Se o homem não puder satisfazer o seu eu, essa filosofia já está destinada ao fracasso. E então, esse é o problema principal do mundo, que você tem um eu, e esse eu, quando quer satisfazer a si próprio, esse eu seguirá o curso do mundo. O curso do mundo é a aclamação do eu, e o curso do mundo é a vontade do diabo. Mas a vontade de Deus é diferente. E Deus trata do eu de maneira bem diferente. O eu não é possível dirigir a vida daqueles que pertencem a Deus. Este é o nosso propósito neste programa, mostrar que aqueles que pertencem a Deus não pertencem ao mundo. Ainda que vivam no mundo, são um povo à parte do mundo. Aqueles que pertencem a Deus não vivem para o seu eu. Aqueles que pertencem a Deus tratam de maneira diferente o seu eu. Aqueles que pertencem a Deus não seguem o curso do mundo, não andam atrás das coisas que as pessoas do mundo andam. Aqueles que estão na presença de Deus seguem, na verdade, ao seu Deus. Mas qual é o resultado? Quais são as consequências do curso deste mundo? As consequências, o resultado do curso deste mundo é que o eu, tendo liberdade de fazer o que ele bem deseja, ele vai certamente se confrontar com o eu de uma outra pessoa. Resultado, vai haver uma briga, uma discórdia, uma desavença, uma disputa qualquer, e as consequências são inevitáveis. A injustiça, a corrupção, a imoralidade, a desonestidade, os crimes, tudo isso são consequências do eu agindo livremente. Nós chegamos então à conclusão de que o mundo se tornou complexo por causa do eu. A multiplicação de egos de várias pessoas e multidões de pessoas se entrelaçando e se confundindo e se misturando, geraram a complicação deste mundo que não encontra a maneira de conviver o eu. O eu, então, é a força motivadora da complexidade deste mundo, e é isso que você precisa entender se você quer conhecer a graça de Deus e o verdadeiro curso que seguem aqueles que pertencem a Deus. É o propósito do nosso curso, e que Deus o abençoe.